Boa noite. Na nossa sinagoga, colorida com seus vitrais, que intencionam trazer as luzes do mundo para que o judaísmo cresça e desenvolva, luz da Torá e dos valores judaicos para que possamos melhor atuar no mundo. Nesses vitrais, algumas fotografias daqueles que se encontram sob o cativeiro do sequestro. Já há mais de 10 séculos, nossos livros de oração contêm a seguinte prece. Recito a prece em hebraico com uma tradução livre. Acheinu kol beit Israel, pelos nossos irmãos de toda a casa de Israel, Anetunim betzara uveshivya, omdim ben bayam uven vayavashá, que estão entregues a problemas ou ao cativeiro, se no mar ou na terra. Amakom yerachem aleichem, veotzichem mitzara livracha, umeafalá leorá, umeshei ibud ligolá. Ashta Bagalau Visman Kariv. Que eles encontrem, através da misericórdia divina, e que sejam resgatados do estreitamento dos problemas para o engrandecimento da vida. Que sejam conduzidos da escuridão, à luz. Que saiam da subjugação e encontrem a redenção. Agora, rapidamente e num tempo próximo. Mantemos a mesma conexão que é expressa nessa milenar oração, mas com muita angústia. Acrescentamos que aqueles que estão entregues nos problemas ou no cativeiro, seja no mar ou na terra seca, ou no cativeiro, dos subterrâneos, dos túneis do terror. Mas também, mediados pela esperança, adicionamos que sejam resgatados. Resgatados também, sim, com a redenção e a misericórdia divina, mas também resgatados pelos soldados da Tzavá em sua bravura, pela população israelense na força da resiliência, pelas comunidades judaicas espalhadas nos 4 cantos do mundo com sua fé, e também resgatados pela parcela da humanidade que entende que a aceitação do terror num lugar autoriza a expansão desse terror a todos os demais lugares. Recitaremos as bênçãos da Hanukkah, as bênçãos sobre as velas a serem acesas, a bênção do milagre, seguido pela canção deste Hag Maotzur. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו, שעשה ניסים לאבותינו, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה, שעשה ניסים לאמותינו, שעשה ניסים לאמותינו, שעשה ניסים להורינו, בימים ההם בזמן הזה. צור ישועתי לך נאה לזבח תיכון בית תפילתי לשם תודה לזבח שיר מזמור חנוכת המזבח. Muitos são os marcos do nosso calendário que lembram a tentativa, todas elas fracassadas, de aniquilar o povo judeu. Hanukkah, no entanto, tem uma peculiaridade. Não somente o povo judeu era alvo da tirania grego-helênica, mas o próprio judaísmo. A intenção era aniquilar os corpos dos judeus e das judias, bem como também extinguir o judaísmo como expressão de valores éticos e humanos, valores erguidos através da inabalável fé e da força da cultura e do conhecimento. Por trás disso, uma estratégia. A estratégia da tirania. Porque a tirania consegue, dentro da sua perversidade, oprimir de modo mais eficiente, se não existir a incômoda voz da consciência. E o judaísmo representa a voz da consciência ética. Essa história, de séculos atrás, ecoa a realidade contemporânea. Recentemente,
numa conferência, um dos líderes do radicalismo fanático falou: nós lutamos contra um povo que pensa. E esse povo referido é o povo judeu. Assim, o objetivo do terror é tanto extinguir os corpos quanto aniquilar cérebros, eliminar o pensamento. No entanto, novamente a história de séculos ecoa a realidade contemporânea. Tal como na história de Hanukkah, uma gotinha de óleo permitiu um milagre. Um pequeno país e um diminuto povo mantêm aceso o pensamento e preservam a luz do pensar. Essa é a nossa missão. Por ela lutamos. E através dela nos mantemos vivos. Hanukkah Sameach. Boa noite a todos. Hoje é um prazer a gente ter tantas pessoas na casa, num convite que nos foi passado há pouco mais de 7 dias, ter a honra de receber a Pilar. E quando o Chay entrou em contato oferecendo, na hora a gente acionou algumas pessoas aqui no Rio e a gente não podia perder a oportunidade de ter a Pilar falando na nossa comunidade, podendo conhecer um pouco da nossa comunidade, visitando o Memorial do Holocausto, visitando escola, encontrando algumas pessoas e podendo trazer a mensagem dela para todo mundo. E isso só pôde acontecer com um apoio incondicional de algumas pessoas que rapidamente apoiaram a ideia. Em primeiro lugar, a Ari, que abriu as portas da casa aqui para receber todo mundo em pouco mais de uma semana. A Escola Liesen, que prontamente apoiou a ideia. A Vitsu Rio, ao Hillel Rio, ao KKL, em nome aqui hoje do RUD. A Federação Israelita, que sempre valoriza e apoia as nossas ações. A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Subprefeitura da Zona Sul. E algumas pessoas que, sempre que foram acionadas nesse momento, não mediram esforços. Ilan Goldman, Daniel Bassan, Rodrigo Fux, Ilan e Raul Gottlieb, Marcelo Levitinas, Ricardo Levi, Ronaldo Redensky, Marcelo Gruber, Rodrigo Fischmann, Cláudio Mandelblatt, Tatiana Klemberg, Ilan Goldenberg, Fábio Kaufmann, Moisés Spielberg, Dan Messer, Rogério Shaw e uma pessoa em especial que, na hora que eu acionei, foi a primeira a me falar: vai que a gente organiza, Ronaldo Adler. Isso tudo através do Fórum das Famílias dos Sequestrados e Desaparecidos em Israel. A gente, hoje, essa semana, há poucos dias, a gente lembra os 60 dias do pogrom de 7 de outubro que aconteceu, e ainda hoje, 2 crianças ainda não voltaram e 136 adultos ainda não voltaram. Entre eles, Michel Nisenbaum, um brasileiro que até o momento não recebeu nenhum apoio para que ele, como brasileiro, pudesse voltar. Então, hoje, a gente, de alguma forma, também homenageou todas essas pessoas que ainda não podem celebrar Hanukkah na casa deles. E essas famílias que a luz de Hanukkah ainda não consegue brilhar como nas nossas casas. E isso é muito importante. Hoje a gente tem aqui, queria convidar no palco o Chay Salomon. Ele é o representante para a América Latina da instituição Combate Combate al Antisemitismo. Y lo llamamos al escenario. Buenas tardes. Hanukkah Sameach. Yo dije 2 palabras y ahora hablo en español.
Estoy muy Eu emocionado de estou estar muito acá. emocionada de estar nesse momento aqui e agradeço de coração a Ali e a toda a comunidade que me abriu as portas, obviamente a toda a comunidade do Rio de Janeiro, as comunidades dessa grande cidade, obviamente, ao grande amigo que fez tudo possível para que o Pilar e eu estivéssemos aqui com vocês. Esto Isso comenzó começou hace já faz ¿qué? menos de um mês, acredito. 7 7 de novembro fez justamente um mês depois do massacre do 7 de outubro, onde nós tivemos a honra de escutar a Pilar no Fórum Latino-Americano em Israel contra o antissemitismo. E naquela abertura de Pilar, parece que é o que vocês querem ver, está viralizada, não abre, porque está fechado e está em espanhol. E ela também se escondeu em algumas mensagens, porque as mensagens são tão importantes para nós, como judeus, como para aqueles que estão fora e que não entendem muito bem o que está acontecendo. E esse grande fórum que abriu, que o Pilar abriu naquela noite e os outros dias, e também o Uruguai, foi um princípio de tudo isso que estamos fazendo aqui no Brasil, e daqui nós vamos seguir para os Estados Unidos, para estar com as comunidades de Miami, finalizando essa grande rodada de apresentações na União Europeia e também no Washington DC. Esse esforço que Pilar está fazendo agora, nesses dias, é de suma importância, essa voz, e parece que todos nós temos que levar a mensagem dita por ela para lutarmos a luta legítima como judeus, para dar voz a todos esses sequestrados e para o direito do Estado judeu e continuar existindo como país soberano. Combat Antisemitism CAM, Movement, el movimiento de lucha contra el combate a antisemitismo, luta do antissemitismo, uma é uma organização global com base nos Estados Unidos e em Israel, obviamente, e aqui na América Latina, no Uruguai. É uma organização que se ocupa e preocupa em lutar contra todos os discursos de ódio e, antes de tudo, o antissemitismo. É uma organização apartidária, interreligiosa, multicultural, que fala dia a dia com todas as comunidades e mais ainda agora, para que possamos nos unir nessa luta que todos nós estamos atravessando. Nesse fórum que nós tivemos, e nós estivemos unindo 16 países, voz de países que também não estão diariamente nesse discurso a favor de Israel, como representantes de Bolívia, Venezuela, Honduras, porque sabemos que existem muitas pessoas que têm informação correta e querem estar ao nosso lado nesse momento. Então, quando saiu esse mandatário, nós fizemos também todos os povos que têm e estão do nosso lado e algumas das pessoas, obviamente, neste lado. E para finalizar, eu quero contar a vocês que alguns dias antes do 7 de novembro, do dia que começamos o fórum, aqui era 3 de novembro, nós firmamos com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro um acordo e também a adoção da definição de AIDA, International Information Alliance, Aliança Internacional de Memória ao Holocausto, que é a definição que se usa hoje em dia a nível nacional, nível regional, local, de organizações para poder trabalhar na consciência, educação, legislação contra o antissemitismo. E graças a essa comunidade judia, então, e também a DAFA, e essas unidades, nós tivemos com o prefeito e conseguimos que o Rio fosse a primeira cidade a adotar essa definição de AIDA no Brasil. E nós estamos muito agradecidos com o vice-prefeito Flávio. Graças ao seu trabalho, nós podemos conseguir isso. Muito obrigada.
Eu não quero me colocar em alguns problemas, porque sempre se fala Madrid, Barcelona, Jerusalém, Rio, São Paulo, mas eu conto que Rio fez, agora São Paulo também quer fazer. Então, é uma mensagem muito importante, de verdade. Ainda que passou em Israel em 7 de outubro, em novembro, os prefeitos, vice-prefeitos estiveram firmes, dizendo que estamos ao lado do povo judeu e vamos fazer todo o possível para lutar contra os discursos de ódio, a esse aumento do antissemitismo também. Então, Flávio, que fale um pouco no vídeo o que tem a ver, o que aconteceu em novembro. Então, eu convido nesse momento a que vejam. De verdad me agrada contarles que hace 3 días regresamos de Río de Janeiro, donde firmamos el convenio con la ciudad, con el prefeito de Río de Janeiro. Esto fue planificado mucho antes del 7 de octubre y es una oportunidad de agradecer a la ciudad de Río, mismo al prefeito y también al viceprefeito por seguir adelante con esta idea y comprometerse con el pueblo judío en esta lucha contra el antisemitismo. Así que para poder entregar ese reconocimiento, quiero también invitar a Mimi. Soy hermana de David Frem, quien los uruguayos sabrán, no sé si la gente del exterior, fue asesinado en una ciudad del interior de nuestro país, una ciudad que nunca hubiéramos imaginado que podía haber un acto de este tamaño, de esta magnitud. Y bueno, realmente fue un hecho por el cual en particular siento que me dejó un mandato y es que justamente también esto nunca más en Uruguay, y tratar de colaborar en cambiar un poco la mentalidad o la sensibilidad de las personas y entender que somos todos iguales, como nos criamos nosotros en Paysandú, nos criamos como todos iguales, nadie cuestionaba si éramos judíos o no, y nunca hubiéramos imaginado que alguien hubiera hecho algo así porque no era lo que sentíamos. Entonces nos gustaría volver a ser ese Uruguay de antes y ojalá el mundo, con todo lo que está pasando, pueda revertir. Cada vez lo sentimos más difícil. Con Mimi me gustaría entregar al viceprefeito de la ciudad de Río, el representante, por favor, Rafael, de la comunidad judía de Río de Janeiro, el reconocimiento por la adopción de Aira. Río, la primera ciudad de Brasil que adopta la definición de Aira y va a ser parte de esta lista importante que se mencionó acá en nuestro informe anual de 2023. Somente para finalizar, eu quero dar o meu agradecimento especial a Davi. Eu não sei se vai entender na tradução, mas sei que tem a palavra kal, que significa público, espectadores, gente que se une para fazer alguma coisa, e essa palavra também sai lá, que é uma comunidade. E eu felicito a todas as comunidades, e eu posso falar também no seu nome, não é, Pilar? E dessa cerimônia do Habut Shabbat, e estamos muito agradecidos com isso. Eu me atrevo também a algo pequeno, pessoal, que também fizemos uma homenagem a um casal que está aqui há mais de 24 anos, nessa Kaal, que é lá, que estão os meus pais, que vieram de Israel faz umas semanas e agora estão no Uruguai, e vieram ao Rio para festejar 3 horas de Hamlet, um dia especial de 90 anos do meu pai. Ele está por aqui e feliz aniversário. Muito obrigado.
Queria chamar rapidamente ao palco a Hannah Nussbaum, representando a Stand With Us, que junto com o CAM foram os responsáveis pelo evento de hoje e pela assinatura da declaração do IHRA aqui na cidade do Rio de Janeiro. Olá, boa noite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui essa noite. Esse encontro de hoje ele é muito importante porque a gente vai ouvir a voz de uma mulher não judia, europeia, de esquerda, que traz consigo um repertório muito poderoso de combate ao antissemitismo e ao antisionismo. Historicamente, o antissemitismo cresce muito em momentos em que há um conflito em andamento em Israel. E por isso, desde 2018, a Stand With Us, por meio da ajuda de doadores, profissionais, voluntários e professores associados, realiza um trabalho de educação e conscientização. Já estivemos em mais de 20 estados brasileiros, em escolas e universidades, já lecionamos mais de 1.800 aulas, e só desde o início dessa guerra foram concedidas mais de 2.000 entrevistas que com certeza impactaram dezenas de milhões de pessoas. Eu tenho certeza que esse trabalho que a gente está fazendo nesse momento não é somente necessário, mas também urgente. É de suma importância que todos entendam que o Hamas, o que é e quais são as bandeiras que esse grupo terrorista defende. Para isso, estamos empenhados, trabalhando de segunda a segunda, desde o dia 7 de outubro, para levar aos brasileiros, judeus e não judeus, informação de qualidade, conteúdos confiáveis sobre Israel, contextualizando fatos e trazendo discussões e pontos de vista que são relevantes. Como coordenadora do Departamento de Educação sobre o Holocausto, eu estou acostumada a me deparar com situações de revisionismo histórico, onde as pessoas contestam se o Holocausto realmente aconteceu. O nosso trabalho de conscientização sobre o que está ocorrendo agora em Israel, ele é vital para que a verdade não seja contestada, apesar de já haver quem faça isso. Então, eu quero finalizar agradecendo novamente a presença de todos aqui, agradecer imensamente o trabalho da Pilar, e, para finalizar, eu queria passar um videozinho sobre o trabalho da Stand With Us Brasil. Você sente a conexão profundamente. A história e o povo lhe inspiram. Você anseia pela paz e espera que seus filhos e netos amem e apoiem Israel. Você quer incentivá-los a se importar como você, para proteger Israel e o futuro do povo judeu. Será que eles saberão o que você sabe? E sentirão o que você sente? Eles sabem até onde chegamos, onde estivemos, para onde vamos. Eles serão inspirados e estarão à altura deste desafio? Com o aumento do antissemitismo, nossos alunos nas escolas e nas universidades estão sendo intimidados por seu apoio a Israel e muitas vezes discriminados por serem judeus. Você quer se manter firme para lutar contra esse ódio e garantir que nossos filhos e nossos vizinhos saibam como permanecer fortes e mostrar um legado de orgulho, força e personalidade. Isso é o que a Stand With Us Brasil é. Isso é o que a Stand With Us Brasil faz. Representamos você em espaços onde não pode estar, com atividades educacionais em todas as regiões do país. Representamos você em escolas e universidades públicas e particulares, mostrando as qualidades de Israel e formando a próxima geração de líderes sionistas. Somos a sua voz no ambiente acadêmico, fomentando o pensamento crítico diante da intolerância e do fanatismo. Stand With Us, Brasil. A educação é o caminho para a paz. O último pedido, por favor, colocarem os seus celulares para ou no silencioso ou desligar aqueles que puderem. E já que todos aguardavam, vamos começar. Eu queria chamar ao palco o Rudy Solon, presidente do KKL, para iniciar a nossa entrevista e apresentar a nossa convidada. Olá.
Pessoal, boa noite a todos, todas. Prazer imenso estar aqui nessa noite fria um pouco, né? Dizem que o Rio de Janeiro geralmente é quente. Mas, para mim, enquanto presidente do KKL, eu estou muito contente de poder trazer esse bate-papo para esse momento. O Keren Kayemet LeIsrael trabalha para o desenvolvimento sustentável do Estado de Israel e para o desenvolvimento sustentável das comunidades também na diáspora. Então, muito bom ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para a gente abrir uma conversa super relevante sobre a situação hoje no mundo, em Israel, aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que a gente vai ter tradução simultânea, então quem quiser consegue pegar os tradutores lá atrás. Coloca o celular no silencioso, mas tira foto, posta vídeo, divulguem para as pessoas que o que a gente discute aqui é valioso. No mais, terminar só agradecendo a receptividade, o carinho do Rafael, que trabalha duramente para a educação judaica e sionista, mas vou parar de falar só eu o tempo inteiro, afinal de contas temos uma convidada especial, ela que é jornalista, escritora e ex-política catalã. Ela tem uma longa e variada carreira, destacando-se em áreas como direitos das mulheres, direitos humanos internacionais e também o direito dos animais. Pilar Rahola foi a única representante do partido Esquerra Republicana de Catalunha no Congresso dos Deputados espanhol durante as legislaturas de 93 a 2000 e também serviu como vice-prefeita de Barcelona. Depois de deixar a política ativa, ela se concentrou no jornalismo e na escrita, contribuindo de forma vasta. Ela é muito conhecida por suas posições firmes em relação a Israel e ao sionismo, assim como a sua crítica ao que considera a hipocrisia de alguns políticos da esquerda que não compartilham essas visões. Muito ativa no jornalismo, cobriu conflitos significativos e também está aqui hoje para conversarmos sobre direitos da mulher, o conflito árabe-israelense e o que está acontecendo nesse mundo em transformação. Com vocês, Pilar Rahola. Eu não contei para vocês, mas profissionalmente eu sou mágico. E as pessoas me pagam para eu enganar elas e tentar prever o futuro. E no dia 7 de outubro, a Pilar previu o futuro. Publicou na rede social um pequeno vídeo, uma bandeira de Israel em movimento, e escreveu algumas previsões à la Nostradamus. Vai acontecer o seguinte: 1. As mortes de israelenses não existirão. Os judeus nunca serão assassinados. 2. Os militantes não falarão sobre o terrorismo palestino contra civis. Estes militantes são terroristas. 3. Israel se defenderá dos ataques. 4. Os militantes dirão que Israel massacra palestinos. 5. Israel será categorizado como terrorista. 6. A esquerda cuspirá o seu ódio contra Israel. Pilar, como no dia 7 de outubro você previu o futuro? Boa noite a todos. Eu vou responder, mas vou dar uma prévia aqui. Muito obrigada, Rabino, por esse espaço que nos ofereceu. Os deuses da luz e do amor sempre nos inspiram. E depois, com essa prévia, Chay nos disse publicamente que é o aniversário do seu pai, 90 anos, mas também é o seu aniversário. Ele nasceu no mesmo dia que seu pai. E por quê? O dia 7 de outubro
Pela noite, ou 8 de outubro, eu estava muito certa do que ia acontecer, porque nós levamos já muitos anos vendo a mesma coisa. É feito um atentado em Jerusalém, os judeus nunca são assassinados, eles se morrem, que talvez seja da gripe, de uma dor de estômago. Os terroristas nunca são terroristas, são milicianos, eles fazem um ato de luta, o terrorismo não existe, e no final ninguém sabe como, ou toda a esquerda, ou a maioria dela, acaba culpando Israel das suas próprias vítimas. Inclusive, no 7 de outubro, teve quem disse que é normal. Essa é a reação à maldade que Israel tem. São tantos anos de conflitos seguidos e nós vamos vendo a doble moral da esquerda e a imprensa nesse tema. E a enorme criminalização que Israel sofre. E não é que eu fosse maga, mas é porque, infelizmente, eu sabia que isso fosse acontecer. De tal forma, isso é analisar a realidade, conhecer essa moral dúbia que vivemos nesse mundo enfermo e que nos impressiona ante uma brutalidade, esse massacre no 7 de outubro, e que precisa permanentemente colocar Israel como culpado de todos os males. E eu queria dizer uma boa notícia para vocês, e nós temos poucas, hein? Foram admitidos uma das diretoras que fizeram um ridículo e espantoso outro dia. Demitiram-na. O rabino recebeu a notícia e nós ficamos muito felizes, porque essa frase da mulher depende do contexto, vá a persegui-la sempre. E espero que demitam também a diretora de Harvard e também demitam. É uma vergonha e vergonha. Bem, e vamos continuar aqui. E, Pilar, isso é uma coisa que eu sempre me questiono. Recentemente veio ao Brasil um autor, David Bariel, que escreveu um livro, Os Judeus Não Contam, que fala sobre a identidade do judeu. Por que os militantes de esquerda, olhemos dessa ótica, defendem o direito dos negros, defendem o direito da população LGBT, defendem o direito, e você como ativista feminista, o direito das mulheres, mas por que, quando são judeus, eles não contam? O que é o fenômeno que existe por trás disso? Bom, isso porque não defendem os direitos fundamentais. Eles utilizam para sua ideologia. Então, quer dizer, eu defendo os direitos da mulher hoje. Hoje, na minha história do Instagram, me falaram isso. E como eu, tantas pessoas no mundo que somos muito sensíveis à dor terrível de tantas mulheres no mundo, oprimidas, escravizadas, torturadas, maltratadas por ser mulheres. Mas não me preocupam apenas as mulheres do meu país. Eu me preocupo com as mulheres iranianas, as afegãs, Malala, as crianças, as meninas que querem estudar. Não vejo essa esquerda preocupada com elas. Não está certo que defendam os direitos da mulher. Eles não defendem a função a que governança podem atacar ou qual ideologia podem defender. Enquanto o mundo atual, que está lutando para mudar os códigos penais e lutar contra a violência de gênero, vivem uma das ações grandes da realidade de gênero. Do 7 de outubro, o mundo não tinha vivido, e não posso recordar, em épocas da Guerra Mundial em um apenas dia, foi tão violado e maltratado tanto e se agrediu tanto as mulheres só por serem mulheres, porque mataram a crianças, a homens, mas também mataram mulheres por serem judias ou por serem israelenses e por serem mulheres. Eu não vi nenhum movimento feminista.
Não vi os partidos, não vi a todos esses que levantam a voz das mulheres, mas se são israelenses, eles não levantam a voz. É uma utilização perversa dos direitos humanos que deveriam ser para todos, mas que defendem seguinte a quem, quando. Então, eu não consigo acreditar neles e também não acredito nos movimentos em luta contra o racismo ou contra a xenofobia, mas eles vivem defendendo o antissemitismo. Não tem como lutar contra a maldade do mundo se você só lutar contra um pedaço dessa maldade, ou quando aplaude ou minimiza outras maldades. Existe uma esquerda que está muito doente. Claro, toda ideologia pode ser perversa. Nós tivemos no mundo ditadores de direitas, de esquerdas, tivemos nazismos, fascismos e tivemos também fascismo de esquerdas. Stalin é um assassino de massa, de esquerda, mas assassino. E como ele, qualquer outro ditador. Mas, ao contrário, existe uma corrente de pensamento de esquerda que condenam a Pinochet, mas não a Stalin. Condenam outros ditadores terríveis vinculados a ideologias de direita ou extrema-direita, mas não fazem isso com os ditadores da esquerda. E a partir disso, já faz muito tempo que eu não acredito que aqueles que mais gritam nas manifestações ou que fazem as palestras, e essa é uma palavra, deixa eu ver aqui, palestras das universidades gritando dessa maneira contra Israel, eu não posso acreditar que são defensores da liberdade. Eles são, de fato, cúmplices primeiros dos palestinos. E isso eu vou dizer com muita força, porque eu acredito, eu defendo os palestinos, mas todos esses que criminalizam Israel não o fazem, porque a única saída que o povo palestino tem é entender-se com Israel, é ser convertido numa democracia. Os vizinhos têm que se ajudar e ter um futuro para os seus filhos. Esses que gritam a favor de Hamas condenam as crianças palestinas a um futuro escuro, tenebroso, à morte, ao ódio. E isso não é amar a Palestina. E eu tenho algum debate desses defensores ferrenhos, eu digo, você não o defende, você os condena. Nós é que defendemos, aqueles que queremos que eles tenham um futuro de paz. Então, a sua pergunta é essa, por quê? Faz muito tempo que eles falham. E quando estava a esquerda, onde estavam as manifestações inteiras em outras cidades de Irã, as mulheres morrendo, quantos mortos tiveram ali, nós não sabemos. Foram reconhecidos 1 milhar, será? Vamos colocar mais zeros aí. E quantos milhões e milhões encarcerados porque querem deixar o seu cabelo exposto. Um governo que mantém 90% da população, um massacre. Onde estão, então? Outro dia eu vi a declaração do seu presidente, eu não me meto em nenhuma presidência, mas às vezes tem alguns que me surpreendem. Foi a Al Jazeera a dar uma entrevista. E aí você pensa, oh, que bom, Lula foi à televisão de Catar, país que financiou a Al-Qaeda, que financiou o Estado Islâmico, que financiou Hamas, que tem protegidos e escondidos aos líderes de Hamas, que perpetraram o massacre. Se foram a Al Jazeera e vai falar contra eles? Não, foi lá para a televisão de Catar falar contra Israel. Que perversão é essa? Quer dizer, então você vai à televisão que financia uma ditadura islâmica e que massacra a todos os direitos fundamentais, que protege da cobertura e financia uma organização terrorista e que esconde essa ideologia de matança brutal, mais brutal desde a Segunda Guerra Mundial, e só critica Israel. Isso o que é? Isso é de esquerda. Não é de esquerda nem de direita. Isso é perversão, imoralidade e
traição aos direitos fundamentais. Aí que é. Falando sobre... Perdonen si votan a Lula, que não sei, pero díganle... Perdão a quem votou em Lula, mas diga que eles estão equivocados. E acho que essa posição geopolítica, que os Estados Unidos também teve uma participação, tivemos visita do presidente americano a Israel. Como você está enxergando esse movimento de geopolítica global frente ao conflito? A participação seja dos países árabes ou o impacto disso também junto aos acordos de Abraão, que foram recém-firmados. Sim. Então, como a gente pode olhar para um futuro da geopolítica do Oriente Médio nesse contexto? Essa pergunta é muito importante, porque nos situa no mapa. Esses dias mesmo eu pude explicar no Brasil, e também podemos explicar com as pessoas que combatem o antissemitismo em Montevidéu, no Congresso, e podemos explicar um pouco o motivo real que está atrás desse massacre do 7 de outubro. E é muito importante porque vocês, se tivessem que defender diante das críticas, eu aconselho a vocês de maneira humilde uma ideia. Saiam do foco pequeno. O problema não está em Israel e nem somente nasce na Palestina. Fazem um grande foco, porque atrás de tudo está Irã. Ele é o grande agente, porque existe um massacre no 7 de outubro. E não um mês antes, ou 2 meses antes, 3 meses depois, porque foi nesse momento chave. Vamos começar do começo. Se o Hamas e Jihad e o resto das urbes pequenas da Palestina terroristas que mimetizam as maneiras de fazer a pior ideologia do mundo, essa gente decide um dia entrar em Israel, carregados de todos os tipos de munições, e matar a todas as pessoas que encontrasse, jovens que estavam cantando num show, famílias que estavam dormindo, bebês nos seus berços, tudo. E quando o Hamas decidiu isso, e se ele decidiu, o que vai acontecer no dia seguinte? Vai ter uma guerra. Alguém duvidaria disso? Da dirigência de Hamas, os seus diretores ou outros países? Alguém ia duvidar de que imediatamente depois desse massacre ia ter uma guerra em Gaza? Claro que não. Que o exército israelense ia entrar para buscar os seus sequestrados e também tentar destruir a estrutura militar? Claro que não. Então, o primeiro objetivo do 7 de outubro é produzir uma guerra. O que está acontecendo agora é o primeiro objetivo. E, evidentemente, claro, ao longo do caminho, matar o máximo de pessoas nessa concepção do puro mal que é o terrorismo. E por quê? Quem e como? Não, como nós sabemos, mas por que e quem? O foco é maior. E sabemos, graças a fotos e informações publicadas em Wall Street Journal, e no ano passado eu não tinha recordado, a Guarda Revolucionária de Irã estava treinando terroristas de Hamas e Jihad no Irã. E também sabemos que a Guarda Revolucionária Lahala, diretamente Rahala, Hezbollah e Hamas e Jihad, se reuniram no 5 de setembro em Beirute. Sabemos que se reuniram depois em 2 cidades da Turquia, que se reuniram depois em Teherã. Sabemos também que militantes do Hamas explicaram à BBC e à Wall Street Journal que a decisão final seria Irã, que ainda que não reconheçam agora, e sabemos que não foram apenas treinados pela Guarda Revolucionária, mas também, segundo parece, Hamas foi treinado também pelas tropas Wagner russas.
E sabemos, portanto, que tudo isso que estava passando antes do 7 de outubro não estava para reunir uma festa ou uma feijoada, como se diz aqui no Brasil, ou uma paella, como se fala na Espanha. Para que reuniam? De fato, guardas revolucionárias e Hezbollah. E isso para planejar uma ação terrível. 3 dias antes do assassinato, 3 dias antes, o líder do Irã, Ali Khamenei, publicou um tweet que esses estão a ponto de sionismo, o grande Satã vai ser ajoelhado, etc. E agora eu vou dar outro dado para vocês. Vocês viram as imagens dos primeiros momentos quando uma menina pegam ela e ela gritando desesperada, colocam ela num jipe, e quando desceram os parapentes, e quando todos aqueles homens disparando porque mataram, e gravaram também, e aí mostraram de forma orgulhosamente o assassinato massivo. Onde saíram as imagens primeira vez? No canal do Telegram da Guarda Revolucionária. E estavam ali sem querer? Saiu aqui? Isso está claro que atrás disso está Irã. E não somente Irã, mas o que chamamos historicamente o eixo da resistência, que é Irã com Síria através do Hezbollah e pobre Líbano, que tem totalmente dominado, e todos os 2 novos aliados, e além das milícias xiitas do Iraque, as que atuam também no Irã, em Yemen, uma rede importante também ali. E já faz muito tempo, com o beneplácito da China, que fizeram um pacto econômico de milhões e bilhões, é o que nós falamos aqui no Brasil, com o Irã, e principalmente o principal comprador de petróleo nesses últimos momentos. China é o cliente primeiro. E Rússia, que através do seu pacto, da sua Gazprom, fez um acordo multimilionário com o Irã faz pouco, reforçando os laços geopolíticos da região. E tudo isso que estava acontecendo tem a ver com o massacre. E por quê? Se pensarmos que Catar também, porque Catar sempre dá dinheiro, é um gigante, mas o gigante é o Irã. Mas o que procuravam, o que eles estavam procurando, e que essa aliança geoestratégia de Irã, Síria e esse novo aliado Rússia, o que estava procurando nessa matança? E então, você me perguntou, o primeiro motivo é matar ou frear os acordos de Abraão que estavam prontos para serem assinados. Por quê? Porque esses acordos de Abraão preocupam o Irã. Primeiro, porque muda o mapa da região. E eu digo nesses termos porque estou certa de que os acordos de Israel com a Arábia Saudita eram o mais importante que tinha acontecido para a região desde a paz com Sadat no Egito. O mais importante era esse grande país da Medina e da Meca assinando com o grande Satã acordos comerciais, econômicos e defensivos. Irã, claro, no seu tentativa de domínio com a zona, reforçado com Rússia e com a China nesses momentos, quis abortar a possibilidade que fossem assinados os acordos de Abraão, e foram parados. Uma semana e pouco antes do massacre, ministros israelis baixaram para ir finalizando o acordo, que também estava a ponto de ser assinado com Marrocos. Primeiro momento. Segundo motivo, que não é pequeno, os acordos de Abraão, uma das derivadas era um reforço financeiro, político da Autoridade Nacional Palestina contra Hamas.
Além disso, com esse planejamento de algum tipo de negociação para a criação dos 2 estados com a Autoridade Nacional Palestina como interlocutor. Também estava isso nos acordos, seja escrito, nós sabemos, dizemos, estavam por escrever, e Irã conhecia isso. Então, isso também vai em detrimento do aliado de Irã, que nesse momento é Hamas na zona. Então, depois temos uma maneira de garantir que o acordo pudesse frear que o gás via Israel e reforçar o eixo do gás através do Irã. Tudo isso esteve no massacre. As mulheres, as crianças, os idosos, os sequestrados que sofreram no 7 de outubro faziam parte de um jogo muito maior, que estava muito longe do seu país e que estavam atuando interesses geopolíticos imensos. Por isso, quando vociferam nas universidades, e tem aquela menina que se enfrentou, Gabriela, que enfrentou o rapaz, como é que chama? Michel. Onde está Gabriela, que merece um aplauso? Gabriela, onde é que você está? Ela já foi. Bom, que ela saiba que nós a aplaudimos. Michel é judeu, né? E já foi ao psiquiatra ou não foi? Bom, claro, né? Que um judeu, ou, enfim, bom, não vou meter nessa confusão, porque eu não tenho vontade de me meter nisso, mas que horror, meu Deus. Quando todos esses vociferam, criticam, demonizam Israel, tudo isso não existe. Reduzem todo o conflito, que é muito complexo, que move grandes interesses, reduzem a pobre crianças palestinas que morrem e israelenses que matam. Esse maniqueísmo e a simplificação, a banalização mais brutal de um conflito muito complexo. Mentem por causa da ideologia, mentem por ignorância, mentem por bobagens, mas mentem. E tinha mais algo na sua pergunta? E me pergunto, muitas vezes, nessa questão da complexidade do conflito, que todo tempo a gente vê novos especialistas. A pessoa que era especialista no conflito das favelas no Rio de Janeiro, agora é o maior especialista em Oriente Médio. E aí começa a falar, não, porque isso e aquilo. E eu acho que tem uma essência em tudo que a gente está vendo agora, e o que você bem falou sobre a questão com o Irã, com o Catar, que é o fundamentalismo islâmico. E você, vivendo na Europa, acompanhando também essas discussões, muito se diz que os principais líderes europeus sabem que se Israel não acabar com o Hamas, o risco são os ataques terroristas na França, são os ataques terroristas em Londres. Ou seja, como você enxerga a importância desse movimento contra o fundamentalismo islâmico? Israel se posicionou há muito tempo falando que Hamas is ISIS. E esse movimento, por que o mundo lutou contra o ISIS, Daesh, e não lutou, ou não luta da mesma forma contra o Hamas? O que está faltando para a opinião pública entender essa situação? A pergunta, né? Oh, meu Deus. A primeira coisa é que quando alguém diz especialista no Oriente Médio, eu já me escondo, porque saíram debaixo das pedras. Nós levamos a vida inteira tentando entender o conflito e ainda temos dúvidas. E esses leram uma Wikipédia um pouquinho mais e acham que sabe tudo. O primeiro problema que temos é a distorção. Vocês entendem essa palavra do conflito? É que todo mundo opina sobre esse tema e coloca uma história pessoal que ontem à noite,
num jantar, me explicaram. Eu vou explicar essa historinha. Um dia, eu peguei um avião em Buenos Aires para viajar a Tucumã. E era em meio uma guerra com o Líbano. Bom, essas coisas de sempre, né? E eu levava um livro escrito no meu idioma, que é catalão, que tinha como título Israel e a Tragédia. Israel entre a ilusão e a tragédia. Estava escrito em catalão. E era de um amigo meu, que é da minha estirpe. Ele morreu faz uma semana, mas durante anos foi um lutador. Eu li e disse, aproveitei então a viagem para ler. E eu fiquei logo na janela. E o senhor que estava no meio era um senhor com muita alegria corporal, podemos dizer assim. E claro, se você está na janela, eu tive que pedir, por favor, que eu ia me sentar na janela e falei em espanhol. Perdão, eu sento ali. E ele viu que eu falava espanhol, mas que eu tinha um livro no idioma diferente. Era um senhor daqueles que gostava de falar. E não tem nada pior do que você querer ler e o senhor querer falar. E ele disse... você é judia, é verdade? Primeiro ele disse, é italiana? Não, esse é um idioma pequeno chamado catalão. E você é judia, né? Porque viu a palavra Israel. E aí eu pensei, bom, vamos experimentar agora. E eu disse... Não sou judia, sou jornalista. E vocês dirão, bom, pode ser judeu e jornalista. Mas eu dei essas informações. E aí, pronto. No exato momento ele pensou, não é judia, é jornalista, eu estou tranquila. E ele começou a falar mal de Israel. São os assassinos e o pobre homem teve mal. E deixei ele falar mal, e eu falei para ele, não me diga como é bom estar ao seu lado, porque geralmente eu não estou encontrando sempre pessoas que são especialistas em internacional. Não, eu cuido de vacas. Bom, você tem vacas e é especialista em política internacional. Não, e eu disse para ele, o que você pensa do tema de Armênia, que está muito aceso? E ele me olhou como se eu fosse louca. Não, é que ao final, se o senhor me disser, nesse avião, que vem de vacas, sabe que esses conflitos, existem os israelenses horrorosos e bons palestinos, é que você sabe muito de política internacional, porque eu estou a vida inteira estudando e não sabia disso. E esse senhor que vende vacas, a padeira, o vizinho de cima, a criança que abre o carro, ninguém sabe de Iêmen. Não tem ninguém que saiba o que passou em Arbor no Carnaval, mas todos sabem que Israel são uns maus e palestinos não têm culpa. O primeiro drama é que desse conflito todo mundo opina, todo mundo sabe tudo, ninguém faz nenhuma pergunta e ninguém se interessa por levantar um pouquinho que seja o pano dessa imposição e começar a perguntar algo, porque quando se pergunta algo, aí vai ser muito fácil, mas se não perguntam, nós dissemos. Um outro dia no São Paulo, tivemos alguns jornalistas desses que começaram dizendo, como esse homem das vacas, que tudo era muito fácil. E eu estava ali. Eu disse que não é tão fácil. É que os palestinos têm direito ao Estado palestino. Claro que tem. Tiveram 5 vezes a possibilidade disso. E as 5 vezes disseram que não. E do que me falam?
Falo tentativas de acordo de Nações Unidas em 47. Eu falo que durante 20 anos, depois da guerra, Cisjordânia estiveram em mãos dos jordãos e os ofícios. Por que eles não criaram o Estado palestino? Já tinham a terra? Tinham Jerusalém? Por que nunca fizeram? Eu falo de Camp David, onde Arafat, como disse Clinton, esteve 16 dias. E nesses 16 dias enganou ao pobre Clinton. Bom, a Clinton todo mundo ganhava, mas Arafat ainda mais. Os acordos de Camp David, que inclusive estavam pensando não somente um acordo muito beneficente para os árabes, mas inclusive Jerusalém, e a tentativa de Huru Barak, que também estavam tentando Jerusalém como um Estado palestino, eles disseram que não, e a tentativa de 2008 de Rondomer. E teve um dia em Hadum que os árabes disseram os 3 não. Não ao Estado de Israel, não à paz, não à trégua. E não saíram daí. E depois, agora com o fenômeno islamista, eu vou responder sua pergunta, sim? Com esse fenômeno do islamista, ainda se radicalizou mais a situação. Todas as organizações que estão em Gaza e também, claro, seus aliados, Irã, se mantêm dos 3 nãos de Khartoum. Nunca falam de um Estado palestino. Vocês escutaram algum irani falando sobre o Estado palestino? A Hamas, a Al-Jihad, a Brigada Al-Aqsa? Nunca. Mas por quê? Porque o objetivo não é criar o Estado palestino. O objetivo é a destruição de Israel. E sempre foi essa. E quando o jornalista diz, tem o direito ao Estado palestino? Sim, mas quando eles se colocam, porque tem 5 oportunidades, tiveram. E esse acordo que fez as Nações Unidas em 47, os árabes ficariam com 83% do território. O acordo que foi pensado em Camp David, toda a Cisjordânia e 99% e toda Gaza ficaria nas mãos de palestinas, e eles disseram que não. E depois Israel vai de Gaza, deixa nas mãos dos palestinos, e durante 16 anos preparam Gaza para ser uma fábrica de morte. E a culpa é de Israel? E ainda disso, atentados, mísseis. E você tenta ter uma democracia que se dispara economicamente, cientificamente, tecnologicamente, e gasta uma parte do seu PIB para pensar que você não sejam mortos. E a culpa é de Israel? E todas as televisões e rádio, será que sabem de algo realmente? 5 estados? São iguais ao senhor da vaca, que vende vaca. Mas aí botam escrito que são especialistas internacionais, mas são especialistas em vacas. Vou também contar uma história pessoal que aconteceu hoje. A gente foi visitar o Memorial do Holocausto e eu e Rafael voltando, dividindo Uber para Botafogo. No caminho, os dois conversando sobre o que a gente fala. Israel, comunidade judaica, Eretz Israel, vamos para Israel. Saí do Uber, Rafael segue caminho, chegando em casa, me liga. Rudy, você não vai acreditar o que aconteceu. O motorista do Uber virou e perguntou, você é judeu? E ele tinha um sotaque estranho. Porque eu sou iraniano. E eu estou no Brasil há alguns anos. E o Rafael, claro, desenrolou muito bem a história. Falou, conhece o sheik daqui, de lá. E viraram amigos no fim da história. E daí depois ele foi abrir no Uber a mensagem. E aparece o nome do motorista, Mahid, idiomas que fala árabe, farsi, português. E embaixo está escrito Uber Pro Platinum, que claramente a gente leu Uber Pro Palestina. Mas estou contando essa história para falar sobre o medo que se cria na diáspora. Como o conflito que a gente vê em Israel transformou o cenário de antissemitismo.
que as pessoas ditas as mais inteligentes do mundo para liderarem universidades Ivy League, para serem gênios, reitores de Harvard, o que acontece que para todo o mundo essa situação fica estreita, fica difícil de entender o que é o judeu, por que existem pessoas como o indivíduo da vaca? Por que as pessoas se colocam numa situação de aceitar quando a gente fala sobre o conflito israelense dessa forma e o reflexo disso no antissemitismo? Onde estamos falhando? Essas perguntas não são nada fáceis, mas é muito bom, né? Muito bem. Agora eu percebo que eu não respondi a anterior. Vamos ver se eu faço uma mistura aqui para conseguir. Sobre o nosso amigo do Uber, uma coisa. O regime iraniano tentou fazer grandes manifestações contra Israel e não foram bem. Existe uma forte oposição ao Irã e não está contra Israel, que acreditam que a propaganda... E eu li no jornal internacional um dos problemas... Perdão, é BBC. E o artigo falava se havia possibilidade de um enfrentamento Irã-Israel, por exemplo. E se isso interessa a pergunta, eu respondo que não, por muitos motivos. Mas seria interessante que um dos motivos que o BBC dizia não estava respondendo à população iraniana, porque existe muita demagogia, propaganda, mas a rua não está com os ayatollahs. Então, Irã real, é um dos lugares de todo o Oriente Médio onde há mais simpatia com Israel, nem que seja para ir contra a demagogia por parte dos ayatollahs. Isso é muito interessante. E eu estive uma vez no centro, como se chama, é o Centro Technion. Eu tive a honra que me mostrassem. Bom, e me explicaram que as petições de bolsas de estudos de estudantes de todo o mundo pediam muitas pessoas de Irã, mas o regime não permitia a aceitação, não davam o aceite. Não é Irã, é outro. Qual é? Basman. Isso, Basman. Eu me equivoquei. Foi no centro de Basman. Tinham muitos pedidos de estudantes iranianos para estudar, preparar-se ou viver um tempo e não podiam, porque Irã dizia não. Então, Irã é um país muito interessante que nos podem dar muitas alegrias no futuro. Vamos pensar, porque é um grande persa, é um país rebelde, onde houve grandes revoluções, os ayatollahs conseguiram o poder e se instalaram no poder, mas os dados falam de máximo tem 95% da população a favor, e teve uma dureza muito extrema, as mulheres cortando o cabelo e sabendo que as pessoas são mortas por isso. Pessoa interessante, eu sugiro a vocês a série Teherã, uma série muito boa, tem 2 temporadas. Podem ver porque ensina um Teherã interior que é pouco conhecido e as pessoas de Mossad que se infiltra aí realmente é muito boa. E teve muito sucesso nos países árabes, também é muito curioso isso. Mas a sua pergunta, perdão que eu saí, a pergunta feita antes sobre o medo que possa haver nos países ocidentais ou na Europa ao radicalismo islâmico ou ao radicalismo, etc. Bem, sem dúvida alguma, o massacre do 7 de outubro pareceu tanto aos massacres que fazem os Estados Islâmicos ou o ISIS, que falam em Hamas, que tivemos algumas chancelarias europeias que olharam com cuidado. Nós vemos de Al-Qaeda, né? Nós vimos de ISIS, mortes massivas, 11 de setembro, Amia, Atocha, Bataclan,
Charlie Hebdo, etc., o metrô de Londres, foram um maratão de Boston. Bom, claro, já faz 2 dias e toda a ofensiva do Estado Islâmico em toda a zona de Kurdistan e iraquiana chegaram a dominar um território de mais de 8 milhões de pessoas, com campos petrolíferos, muito dinheiro e etc. E essa ameaça, quando o Hamas mimetiza, e, além disso, tem amplas camadas da população que podem compreender ou banalizar ou perdoar a matança. Algumas chancelarias se preocuparam, francesa, alemã, americana, belgas. Não os presidentes, mas sim determinadas opiniões. Holanda. E é evidente, então, que o medo de que Irã também trabalhou isso, o medo de uma radicalização na Europa se produza é muito alto. Porque, comecei dizendo, o objetivo da guerra, uma guerra em Gaza, cada vez mais, com todas as crianças morrendo, e as televisões impactam nas comunidades muçulmanas que vivem no Ocidente, que radicalizam posições e isso possui riscos. Mas, de todas as formas, estamos longe de uma reação importante. Mas eu tenho que dizer que isso faz parte das boas notícias. O movimento rápido dos porta-aviões americanos na região foi muito importante. Além porque são porta-aviões americanos que freiam os mísseis de Iêmen. Isso dizem também, né? Isso é o que Lula tinha que entender e todos os Lulas do mundo. Da Venezuela eu nem pergunto, né? Porque ele já está ali com seu passarinho cantando, né? Deveriam entender que quando se fala da população, de massacrar como massacrou, não importa, porque tem uma causa superior que é a Palestina. Outro dia faz um atentado aqui tão perto e não vai também ter importância. Vocês vivem aqui do lado do Banco Central, do banco vinculado à droga, que é a Tríplice Fronteira. Esse é o dinheiro que vai para Hezbollah. Inclusive, saiu um material na da televisão que todo o dinheiro da Tríplice Fronteira vai para Hezbollah. Hezbollah é a organização terrorista mais rica do mundo. A segunda é o Talibã e a terceira é o Hamas. Esses dias eu disse, outro argumento para defender-se. Por que tem pobreza em Gaza? Por que tem fome lá? Porque temos uma situação de miséria. Nenhum território do mundo recebeu mais dinheiro e a quantidades insuportáveis, dinheiro de todo mundo. Qualquer prefeitura, pequeno governo de cidade, que são prefeituras, de estados, de federações, de parlamentos, deram dinheiro para Gaza. Catar financia, Irã financia, grandes fortunas do petróleo e dólar financia porque tem fome. Os estudos falam que Gaza recebeu, em proporção, o dobro que recebeu Europa com o Plano Marshall. E por que não é Singapura? Por que não virou Canadá? Porque os israelenses não se importaram que Gaza começasse a frutificar a economia, bancos, situações de balneares. Já faz um bom tempo, tiveram praias. E por que não? Porque eles decidiram que todo o dinheiro que iam receber iam para os bolsos desses líderes que se converteram, transformaram em bilionários, eles criaram uma estrutura de morte permanente para que o conflito estivesse vivo permanentemente. Esses que falam tanto, pergunte para eles, que esses Michels nos expliquem o que fizeram com tanto dinheiro, para que serviu para isso, para 7 de outubro, para ir a matar pessoas. E eu não lembro mais qual era a sua pergunta de verdade. Eu volto. Eu junto nela uma pergunta que a gente recebeu aqui do público,
do Ricardo Weinberg, que junta nessa ideia de como frear essa narrativa nas faculdades em todo o mundo, ou seja, como que na diáspora a gente pode lutar e promover essa transformação na opinião pública. Não é simples. Se foi instalado a criminalidade de Israel, que foi instalado no politicamente correto. Se você quiser ser alguém decente, politicamente correto, deve ser contra a violência de gênero, contra a homofobia, claro, contra o racismo, a favor dos direitos LGBT e contra Israel. Se você falhar em um, eu aprovo todos, menos um. Bom, me tiraram da esquerda, não sou mais da esquerda. Eu não sou mais politicamente correta, eu sou suspeita. Bom, por sorte para mim, porque com essa esquerda aí eu não quero nada, nem tomar um café. Mas também não sou de direitas. E o que eu faço então? O que sou eu? Sou uma pobre alma que vai sozinha pelo mundo? Ou talvez o que eu seja uma cidadã que faz algumas perguntas, que procura por informações, que analisa e que, se tiver alguma resposta decente, nenhum partido ou movimento vai me dizer quem devo pensar e o que devo fazer. Eu sou uma livre pensadora. E às vezes eu concordo com os de esquerda, às vezes sou mais conservadora, mas sempre sou eu mesma. E o primeiro que nós devemos dizer aos cidadãos é que deixem de ser massa e que voltem a ser cidadãos. Deixem de pensar com o que eles falam de pensar e pensar de verdade. E também os universitários, professores, que não doutrinem mais. Ao invés de tratar como adultos seus estudantes e permitir que eles desenvolvam o pensamento crítico, em lugar disso, eles estão permanentemente colocando ideologias. Não está certo ser de esquerda, ser melhor do que outra coisa. A única coisa boa é ser um livre pensador, perguntar a você mesmo e se responder e fazer o que te der vontade. Então, as universidades, o que acontece, isso não está no tema, mas eu fico horrorizada. Esse uso permanente dos políticos da palavra povo. Eu defendo povo. Eu não quero povo, eu quero cidadãos, porque os cidadãos são pensadores e o povo é uma massa. Então, o que eu quero são governantes que não tenham medo a um país de cidadãos. Em contrário, o que fazem é o que representam o povo. O povo é igual aquele senhor das vacas. Não. Como vamos lutar com os fenômenos da universidade? Claro, temos que buscar dinheiro, não é? Porque uma das perguntas que não responderam essas simpáticas de MIT, de Harvard e da Universidade de Pensilvânia e blá, 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 uma que não responderam é se seria certo que estavam recebendo em Harvard 2,5 bilhões de dólares em Catar. Não responderam. Mas os estudos nos Estados Unidos falam de milhões e milhões dados para as grandes universidades americanas por parte do Catar. E você então se diz, bom, Catar, que bom, ele quer educação, que lindo país. Por isso que se nota que eles querem educação, liberdade, tolerância nos seus países, no Catar. Mas certo, Catar é uma ditadura que financia o Hamas, que financiou o Daesh. E Al-Qaeda dá dinheiro a Harvard para fazer o quê? Democracia? A formar democratas. Eu já disse faz anos que esse mesmo dinheiro, que agora eles estão bem calados, chegaram a Cambridge. De maneira que também parte do que está acontecendo não é casual. Está falhando tudo, porque já faz anos que trabalham nessa direção. Por que a ONU se comporta da maneira que está se comportando? Por quê?
Há uma pergunta aqui de André. André Saj. Está difícil a letra aqui. Stein. Desculpa. Que adiciona nessa temática se não existe um interesse da mídia internacional, assim como das universidades, de vender para uma população de 1 bilhão de muçulmanos versus 20 milhões de judeus, e a gente vê um crescimento de uma população islâmica. Sim. Da mesma forma, as universidades estão recebendo esse financiamento. NYU abriu campus no Oriente Médio, ou seja, tem esse movimento de estudantes internacionais. A gente vê os príncipes da Arábia Saudita indo estudar em Los Angeles e vivendo essa vida que se tornam os grandes bilionários dos Estados Unidos. Ou seja, será que não existe um interesse financeiro nesse apoio? A ver, vá por aqui. É exatamente assim. É exatamente isso. Nada do que está acontecendo é casual. Outro dia mesmo, em São Paulo, uma jornalista me comentou. Bom, claro, como a comunidade judaica é muito influente e rica, claro, tem capacidade de impor o seu relato. No Brasil? E eu disse, bom, a comunidade judaica é muito rica e influente, mais do que China? Mais do que os interesses do petróleo que tem na região? Mais do que o dinheiro que flui dos grandes riquezas islâmicas? É incrível como a realidade que nós temos na nossa cara não nos preocupa e buscamos sempre, nesse caso, por exemplo, os judeus como aqueles que podem mover céus e podem influir. Junto à sua pergunta que fazia André, né? De la Sala, que já faz muito tempo que todo o fenômeno islâmico influi economicamente a sociedade democrática, porque compra vontade, comprou Barça, que é o meu clube de futebol, e eu briguei, feito uma louca naquela época, não deixei de ser Barcelona, porque Barcelona é Barcelona, mas eu briguei com o presidente da época, por ser meu amigo já, e agora eu já deixamos de quase ser amigos, mas agora somos amigos de novo, e catar na camiseta do futebol de Barcelona e botando uma ditadura. E o mesmo foi com Boca Juniors. E por que coloca essa publicidade? Para normalizar a existência de ditaduras islâmicas e que ninguém escuta todas as barbaridades que fazem. Então, anos e anos vendo como todos os princípios fundamentais vão sendo transformados. Nações Unidas, para que serve nesses momentos? Isso é uma lavagem de ditaduras. Na Assembleia Geral, temos mais ditaduras que democracias. O que aconteceu com Israel? Montes de resoluções contra Israel. E quantas foram contra Irã e Azerbaijão, que expulsaram 1000 pessoas das suas casas? Onde estava Lula? E Michel? Onde estava esse senhor da vaca? Onde está? Mas o que importa aos armênios? Ninguém se importa com os armênios. Mas os pobres palestinos e o maus Israel nós olhamos com uma lente de aumento. E por quê? Porque eles têm mais capital que Wall Street. E aí eles vão normalizando o fenômeno radical islâmico que finalmente saiu como normal. E segundo, e como bem diz, que é uma maioria avassaladora, a esquerda durante décadas, desde os tempos de Stalin, foi lentamente vendendo a ideia de que Israel é um país imperialista, rico, poderoso, opressor, e o que ficaram ao lado são pobres crianças com pedras. Isso é um relato construído por décadas, que vai chegando nos intelectuais, jornalistas, universidades, gota a gota. E, claro, Israel é poderoso. E se Israel é poderoso, os outros são
pobres, crianças colonizadas. E depois temos um terceiro elemento que não é menor, que é o de, da mesma forma que o povo judeu foi o culpado de todos os mais durante 2000 anos, o Estado judeu é o culpado de todos os males. E perguntem-se por que o único país do mundo ameaçado com ameaça de destruição nuclear, não é qualquer coisa. Cada vez que um ayatollah fala, é que vai colocar uma bomba nuclear. Ameaçado e sempre por uma população que diz que Israel não deveria existir, é o único país do mundo assim, é Israel. Porque os outros... Alguém discute por que existe Gâmbia? Eu não sei. Alguém discute as fronteiras dos países africanos que eu fiz com um papel e eu fui aqui uma lista que outra. Alguém discute? Não. Mas Israel, sim. Até Michel, que é judeu, discute, e o Senhor da Vaca também. Antes, primeiro, quero agregar quero dar auxílio para ele. Uma pergunta que duas pessoas fizeram. O que pode levar um judeu a apoiar essas ideologias contra a existência do Estado de Israel? Ou seja, como combater o antissemitismo que existe entre os judeus? Na segunda-feira, o judeu Breno Altman lançou o livro Contra o Sionismo. Ou seja, o que a gente pode fazer? E adiciono nessa pergunta... esta é uma pergunta para vocês. Essa é uma pergunta para vocês, não é para mim, não. Eu gosto muito de entender como é que o judeu pode chegar a esses pontos de imbecilidade, mas... Bom, vamos falar disso. Outra perversão, já nesse tema, o fato de termos judeus conhecidos ou menos conhecidos. O Michel ficou famoso, mas enfim. Que falem contra Israel é uma historinha, não é categoria de verdade. Podemos falar porque é chocante que depois do massacre de 7 de outubro, tem apenas um judeu no mundo que não estiver ao lado de Israel. Eu não posso entender, de verdade. Não dá para entender. Mas, de todas as formas, se tentarmos explicar, primeiramente temos um fenômeno chamado de auto-ódio, todos os países padecem disso, vontade de prestígio. Por exemplo, defender Israel é antipático, defender a Palestina fica bem na foto. É muito bom, é tudo como diz os jovens. Mas se você defender Israel, você vai ter problemas. Vai ter problemas, vai ter difamações, vai ter campanhas, às vezes me fazem algumas pinturas da minha casa, escrevendo coisas horríveis, e eu não sou a única. Quando alguém diz, e até, por exemplo, eu ia dizer aquilo tem expansões em espanhol que saem e aqui não ficam muito bem. Perdão. Bom, claro. Se você é um intelectual, um professor universitário de esquerda e judeu, se você disser, eu sou judeu, mas sou antisionista, olha que pessoa fantástica, esse é de verdade. E digo que tem um amigo judeu e aí você fala dele, ou então de Chomsky, porque olha Chomsky. Bom, a primeira coisa é querer gostar, querer entrar no politicamente correto para não ter problema nenhum. E isso também é um problema que passa na cabeça também. E não querer comprometer-se com a causa mais difícil no mundo, que é a causa mais difícil de defender no mundo, é a causa de Israel. E eu estou convencida que é a mais importante para defender, porque aí nós vamos julgar a civilização, os valores democráticos, a tolerância, a sociedade
dos homens livres e mulheres livres, é exatamente aí. Tudo que nós fundamos, desde os 10 mandamentos até a Carta de Direitos Humanos. O mais difícil. Mas é difícil. Você tem que enfrentar a Michelle na universidade. Mas essa menina que enfrentou, não a amam também. E quando vocês, jovens judeus que vão à universidade, ou grupo de amigos, você vai passar por maus situações. Porque eles são cidadãos do Rio de Janeiro, os brasileiros felizes, e de repente são só judeus. E do nada viram só judeus. Essa é a marca que fica. E vocês vão ter que explicar coisas, justificar. E nem todos entenderão. E de vez em quando, uns vão dizer, eu estou contra. Os de antisionismo, isso adoro. Não é que eu sou antissemita, eu sou antisionista. Esse é um vestido que cai bem. Antissemitismo é feio, porque é Hitler, a extrema-direita, o fascismo, não quero. Mas ser antisionista, progressista, de esquerda, isso o que significa ser antisionista? Significa dizer a um povo que sofreu uma tentativa de extermínio, não uma coisa pouca, mas uma tentativa planejada de extermínio. Essa tentativa de extermínio industrial é criada uma indústria da morte para matar melhor e mais rápido. Nós fomos ao magnífico memorial que vocês têm em Vachuá, muito bonito, bem feito, muito. Não é nada mórbido, mas é bastante pesado e duro. E é por isso que não estou falando isso, por causa deles. Ser antisionista é dizer a esse povo, quantos tem aqui? Pessoas que desapareceram na Shoah, tiveram que fugir da Europa e etc. Esse povo que eles não têm direito ao direito internacional. O último que pode defendê-lo e protegê-lo. Quem pode proteger a vocês como judeus, Lula ou Israel? E por que Israel pode defendê-los? Porque tem um exército, um Estado, um direito internacional. Se isso não existisse, quem defenderia vocês? De maneira que, quando uma pessoa diz que é antisionista, está dizendo que você quer que o povo judeu esteja desprotegido, abandonado à sua sorte e que leve outro susto. Então, isso sim é antissemitismo. É o mesmo, é o de sempre. Habrá que ir acabando, ¿no? Sí. Yo tengo tiempo, pero no sé. Tengo una pregunta para terminarmos. Para terminar, bien. Déjame poner bien. Começamos. ¿Me van entendiendo? ¿Entienden bien? Sí, están entendiendo que no entendí. Es que mi portugués es malísimo. O sea, no es. Começamos falando sobre a sua habilidade de prever o futuro. No preveo el futuro, conozco el pasado. Perfeito. A melhor forma de prever o futuro é conhecer o passado. E olhando para a situação atual, o que podemos esperar para os próximos meses? Que as tuas perguntas são complexas, as tuas perguntas são difíceis, não consigo O sentimento dos movimentos que a gente vê hoje, Israel está conseguindo tirar terroristas de dentro dos túneis, colocando água do mar. Hoje teve mais um grupo de terroristas que se rendeu. A gente está vendo, teve um movimento de cessar fogo e até mesmo o caso da Universidade do UPenn, que a reitora resignou do cargo. Então, será que existe esperança num cenário próximo? Ou, como analisando a situação atual, a gente pode enxergar o futuro? E aí peço também para você deixar uma mensagem final para toda a nossa comunidade. O Ed está ótimo, ele falou maravilhoso. Agora palmas para ele que merece as palmas, não eu. A ver, eu sou pessimista e sou otimista ao mesmo tempo. Sou pessimista em relação ao crescimento do antissemitismo.
Eu sei que estamos num crescendo, está aumentando. Sabemos que as comunidades judias no mundo inteiro vão perceber a pressão e terão problemas também. Mas vai depender dos países mais ou menos fortes. Mas em Barcelona, por exemplo, aqui ninguém consegue usá-la mais. A estrela de Davi todo mundo esconde. Estamos falando de uma cidade no meio da Europa. Aqui vocês são mais, mas de comunidades menores e pequenas, ninguém consegue usar os símbolos judaicos. E a partir do 7 de outubro tivemos ataques em restaurante kasher, em sinagoga, pessoas têm morrido. A França tem se disparado, também han aumentado muitíssimo também as ações antissemitas, ataques antissemitas na França também realmente faz um monitoramento de mais de 1000 atos no único mês. Isso foi monitorado na França. Estou falando muitos e muitos por dia. Nesse ponto, eu consigo ser pessimista ainda. Eu acho que estamos criando cada vez mais ódio, que é ódio contra Israel, mas também é ódio de qualquer maneira, logicamente. E aqui a coisa está complicada, mas, por outro lado, também, se a guerra não durar muito tempo mais, não sabemos até quando vai, para a estrutura militar do Hamas é inacreditável, não acaba nunca, e há 2 milhões de pessoas lá, também tem que fazer aquilo que consegue fazer Israel, então não podemos falar em números, nenhum número, a única fonte para poder ser quantas mortes houve em Gaza é a Palestina, do Hamas, temos os números do Hamas, vamos acreditar no número do Hamas, e eles falam a verdade. Imaginem vocês. Disse que todo dia morre. No segundo Israel, levou um mês em saber o número de mortes, 7 de outubro, e ele não sabe no minuto. No dia seguinte, quando eu vi na imprensa espanhola, no dia seguinte, quando acabou o cessar-fogo, a imprensa espanhola falou, quebrou o cessar-fogo espanhol. Então, teve milhares de mortes, chegaram também centenares de mísseis em Israel. Quem quebrou o cessar-fogo? A trégua. Na manhã, depois de que Israel voltou a mobilizar os tanques, já havia 700 mortos na Palestina. E estava colocada na manchete 700 mortos no primeiro dia da ofensiva israelense. 700 mortos. Não, 644, não, 700. Sempre são números redondos publicados pelos Hamas. E depois disse 7.000, números redondos. E você vai se questionar. No dia, e estava perguntando um jornal sério na Espanha, a fonte das informações vem de onde? Não é Palestina? Não temos outra fonte. A Hamas é a Palestina. Está ótimo, vamos confiar. O primeiro que morre num conflito é a verdade. Mas normalmente os jornalistas do conflito sabem que morre a verdade, você não pode acreditar nessas fontes. Mas na Palestina, o que a Palestina fala é verdade. Também na mesma derrota do jornalismo. Bom, tendo falado isso, eu sou um pouco otimista, sei que apesar da pressão terrível da guerra, do barulho, das manifestações e o resto, os grandes serviços de inteligência também querem que todo mundo quer que Israel acabe com Hamas, especialmente os árabes. Não, estão caladinhos, não falam nada. Olhem vocês. Ou seja, agora, quantas estações estão caindo a favor da Palestina? Em São Paulo, sim, também em Paris, em Barcelona, mas em Cairo, nada, ninguém fala nada, ninguém fala nada, ninguém fala nada a favor da Palestina, porque a possibilidade que esse fenômeno da Hamas, controlado pelo Irã, possa crescer e que possa se mimetizar em grupos jihadistas no mundo inteiro, assusta todo mundo, e acho que todo mundo critica Israel, péssimo, que horror, mas que acabe com o Hamas, pelo amor de Deus. E também eu acredito que, de fato, se a guerra não durar muito mais, se Israel consegue outra coisa, são os sequestrados, o pessimismo é alto. Infelizmente, bom, eu sei, como estamos em Hanukkah e a luz também das velas dura até o último dia, vamos ver o que acontece. Mas eu acredito que a estrutura de Hamas também tem que acabar também, e logicamente, e que conseguiremos entrar em Gaza de uma maneira diferente e acabar essa luz do Hamas. Então,
Se eu fizer as coisas direito, se acabar a guerra com a destruição final do Hamas, eu acho que isso está se acelerando. Outra coisa também que Hezbollah, você pode jogar mísseis, não é aquele que joga agora mais para tentar diversificar a guerra aberta em várias frentes. Mas se isso for feito, terá que haver então um acordo internacional da reconstrução da Gaza. Toda a Gaza deverá ser reconstruída, com hospitais, com escolas, com tudo o que possa significar, com ajuda de Israel primeiro. Logicamente, tem que haver um esforço internacional. Fala tudo bem, agora vamos começar a reconstruir Gaza. E eu acho também que o governo do Hamas, o controle do Hamas, desculpem, o controle de Gaza não pode estar nas mãos da OLP. Tem que haver um momento de transição com algum tipo de controle internacional. Isso seria o melhor dos casos. Permitir-me também passar dos limites, entrar na crítica a nenhum primeiro-ministro israelense. Eu acredito que o primeiro-ministro que tem sofrido um pior massacre. Então, o erro do serviço de inteligência mais importante da história não pode continuar de jeito nenhum na política. Então, eu acho que Netanyahu tem que ir embora. Eu não faço como outro, não falo como Israel tem que governar, não vou apitar no governo de Israel, eu já tenho problemas suficientes com a Espanha. E eu estou dizendo que nem estou agora, lógico, de onde falo quem tem que governar aqui mesmo que é Lula, bom, Deus me livre. Tudo bem, você tem presidente, você tem cada presidente, meu Deus, cada um. Então, uma crítica maneira de fazer política, Netanyahu, que também eu posso não gostar dele, mas não é o caso. E não é, realmente o do gado da vaca, fale que o dono da vaca possa apitar, tudo bem. Eu acho que você sofreu um erro do serviço de inteligência tão grave, com esse tipo de massacre tão terrível que você tem a fazer, e falar também, eu vou limpar Gaza, mas eu vou recuperar os meus sequestrados e vou embora. E o dia depois, tudo bem, não pode estar na mão de Netanyahu, erro, e depois vão governar esse ou aquele, não, seu tempo de Netanyahu acabou, não mais para onde correr, não porque a gente não gosta dele, ele falhou terrivelmente, e morreram 1.400 pessoas, aconteceu, não tem governo, você não pode continuar no comando. Então, acho que esse é o lado positivo. Agora temos a Rússia lá, temos o Irã por outro lado, temos Hezbollah. Bom, então é tão bonito, não sei, não será tão fácil, mas a Rússia também, não falei, vamos falar agora de novo e repito, está fabricando bots e notícias, notícias fake news em redes, milhares, segundo dia do massacre, 40.000 fake news, também criminalizaram Israel, notícias falsas, vêm de Rússia. Rabino, o que a gente faz? Vamos fechar? Não sei, Hanukkah, agora estamos em uma festa judaica linda, festa das luzes. É a luz das festas das luzes. Não há opção, a gente vai ganhar, porque ao outro lado só tem escuridão, e a escuridão nunca ganha. E a escuridão não é nada, não há vida, não há liberdade, não há amor, não há nada no meio da escuridão. Isso não é opção. E essa é a escuridão. Hamas é a escuridão. Não, ele não vai ganhar nunca, faz barulho, sempre, essa luzinha que aparece que estaríamos na escuridão, mas aguentamos e continuamos em frente. Temos que ser luzinhas nos nossos entornos, amigos, também na rede social, na universidade. Vamos acender a luz. Também, e onde houver uma falsidade, então vamos combatê-la, e sejam judeus orgulhosos. Claro, aquele que se auto-odeia, não vamos ser judeus orgulhosos. Coloquem a sua kippah, não escondam os símbolos judaicos, usem esses símbolos judaicos, o mundo precisa. Os judeus orgulhosos de defendermos Israel, então, porque senão estaríamos contra a liberdade. Orgulhosos judeus somos e sempre seremos. Então, Hanukkah Sameach, que a luz possa vencer e que a escuridão vá embora, e que vivam todos vocês muito felizes. Muito obrigado. Hanukkah Sameach.
fazer outra foto aqui agora com ele ali, para toda a comunidade junta. Antes de terminar, a gente tem alguns avisos rápidos. O primeiro deles, chamar rapidamente ao palco o subprefeito Flávio Vale para entregar uma homenagem da cidade para a Pilar. Moção de agradecimento. A Subprefeitura da Zona Sul, por meio dessa moção, homenageia Pilar Raola para expressar nossa profunda gratidão. Só uma coisa, estou traduzindo que está em espanhol, tá? Não, já está bem, me gusta. Pela sua notável contribuição na luta contra o antissemitismo no mundo. Reconhecemos e admiramos seu compromisso incansável em promover a compreensão e a tolerância, assim como o desafiar os prejuízos e estereótipos que perpetuam na discriminação contra a comunidade judaica. Seu trabalho como escritora tem sido fundamental para aumentar a consciência sobre a importância de construir sociedades mais inclusivas. Além disso, a sua dedicação em promover o diálogo cultural tem desempenhado um papel vital na construção de pontes entre comunidades diversas. Suas palavras têm servido como fonte de orientação e motivação para aqueles que buscam um mundo mais justo e igualitário. Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2023. Por último, mas não menos importante, convidar o rabino Sérgio Margulis e o presidente Eduardo Rabinovich para também uma pequena lembrança da Ari. Então vão ser... Deixa ela abrir. História do Brasil. E mais uma lembrança. Essa é uma casa de reza. E você trouxe a reza humana, que nos faz acreditar na humanidade. Muito obrigado. Então, aqui também o nosso livro de reza. Você que ontem esteve aqui na nossa reza e trouxe toda uma energia muito especial. Essa oração agora nunca vai ser a mesma aqui nessa nossa área, por tua luz. Mas como ela veio acompanhada, do Rio para São Paulo, para o mundo, do Rio para o Rio, que sempre já nos acompanha, e para quem já também sempre está aqui, e aqui Chay, do Rio para também Montevidéu e o mundo. Muito obrigado. Você ainda tem mais um, né?